mais um episódio do nosso podcast, o Pode Cuida Aí. Eu sou Jaqueline e hoje, me ajudando nesse bate-papo, está a Carly. Oi, pessoal! E o bate-papo de hoje é sobre um tema pra lá de relevante, que é tabagismo. E para bater esse papo com a gente, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial, sou suspeita de falar, a médica da minha unidade, doutora Hanna. Hanna, fala um pouquinho de você pra gente. Olá, pessoal! Meu nome é Hanna Brisa, sou médica. No momento atuo lá na unidade de saúde da família do Luciene Abreu Lopes, juntamente com o Jaque, na nossa agente de saúde lá do posto. Trabalho lá há um pouquinho mais de um ano, né? E é isso. Hoje nós estamos com um tema tabagismo, né? Explica pra gente o que é o tabagismo e por que ele ainda é um grande problema da saúde pública. Sim, o tabagismo, ele é uma doença crônica, né? As pessoas às vezes não sabem, mas é uma doença mesmo crônica, causada pela dependência química à substância nicotina. Ele é um importante problema de saúde por conta que hoje ele é a principal doença, a principal causa de morte evitável. A gente sabe que tem as mortes, né, que são inevitáveis, mas assim, um fator de risco que a gente consegue evitar, um dos principais é o tabagismo. Então, assim, para as pessoas que fumam, é de extrema importância, né, a cessação, o controle, para evitar esses problemas de saúde que levam à morte. Né? Certo. E quais são os principais danos que o tabagismo causa no organismo de uma pessoa? São inúmeros danos à saúde, né? Muitas pessoas reconhecem o câncer de pulmão, que é o mais falado, mas não é só o câncer de pulmão. Um dos principais aí é o aumento do risco cardiovascular. Então, aumento do risco de infarto, aumento do risco de AVC. Os cânceres que não é só de pulmão, tem vários, de língua, de esôfago, diversos tipos, né? Além também de acelera o processo de envelhecimento, prejudica o processo de cicatrização de pele, piora a circulação, diversos assim, malefícios mesmo que causa a saúde. E sem falar se o tabagismo estiver associado a outras doenças crônicas, né? Tipo hipertenso, diabético e tabagismo. E o tabagismo, né? Piora ainda mais, aumenta ainda mais o risco cardiovascular. E a gente fala muito do problema de saúde assim, física, mas tem saúde mental também, né? Sim. Que afeta não só do próprio indivíduo, como do seu meio. Então, assim, afeta a família, relacionamentos. Então, é um grande problema de saúde pública porque afeta não só a si próprio, como a outros. Porque tem também a questão do fumante passivo. Então, assim, afeta a vida de outras pessoas também, afeta relações em casa, pode ser causas de brigas, conflitos, né? Então, assim, é um grande problema de saúde pública hoje. E o cigarro eletrônico, que hoje em dia nós estamos na modinha, né? Ele é menos prejudicial do que o cigarro convencional? Então, muitas pessoas acreditam, né, que o vape não tem problema por ser cheirosinho, bonitinho, mas é de igual a pior. A pior, porque assim, contém a nicotina, que é a substância química, né, que leva à dependência e a vários problemas. E ele é um problema porque acaba que as pessoas usam de forma exagerada por achar que é super tranquilo. Então, às vezes, usam uma quantidade que seria de diversos cigarros, entendeu? Então, tem esse grande problema. E outro problema também é porque, além dos problemas que a nicotina causa, ele pode causar problemas que ainda nem foram estudados também, sabe? O vape. Então, assim, a gente não sabe o quão mal ele pode causar a longo prazo. A longo prazo. Nós fizemos um curso recentemente falando sobre o tabagismo e lá eles frisaram bastante a questão de que como as pessoas estão se tornando tabagistas cada vez mais jovens, exatamente por causa do vape, que é mais atrativo. Então tem um saborzinho ali, bonitinho, alguns se confundem até com material escolar, então a gente vê que consegue esconder, os pais. O cheiro não fica, então é um grande problema essa questão do vape. E às vezes também, a questão do tabagismo, né, a gente percebe que o cigarro em si, o fumo, antigamente parece que era mais usado. Hoje em dia a gente vê menos assim, né? Antigamente as pessoas usavam desde jovem, mas aí veio o vape, né? Pra substituir esse problema, né? Diminuir um pouco o tabaco, mas aí o vape surgiu aumentando. Pessoas novas, e pra esconder, como eu falei, pra os pais não verem, é mais fácil, esconde. Na escola não vê o cheiro, dentro do banheiro, usa. Então, assim, é um grande problema a questão do vape agora.
E fala um pouquinho pra gente, Hannah, por que que é tão difícil parar de fumar? Então, é uma dificuldade porque a nicotina ela causa uma dependência mesmo, que a pessoa acredita que sem ela não vai ter prazer, não vai ter mais bem-estar, porque ela causa realmente a sensação de bem-estar, prazer, a pessoa, né, fica, se sente melhor quando fuma. Então, quando ela para, alguns sintomas surgem. Então, nervosismo, ansiedade, surgem. Esses sintomas é uma realidade no tratamento, né? Então, assim, é uma dificuldade porque as pessoas não encontram, às vezes, prazer em outras coisas, acham que está associado apenas ao tabagismo. Então, até mudar essa mentalidade, adaptar, né? É todo um processo. Mas essa dificuldade é justamente por conta disso, pela dependência é uma droga, né? Da droga que causa no corpo. A gente vê muitos casos, né, Carla, das pessoas que querem, eles falam, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. E essa pessoa entra em uma condição de sofrimento mesmo. Ela sofre, né, por querer e não conseguir parar de fumar. É uma realidade isso aí. Muitas pessoas, é o que a gente conversa muito no tratamento também, elas às vezes querem, mas se acham incapazes. E é isso que a gente conversa e discute, que assim, é possível, entendeu? É possível. Não é fácil, não é fácil o processo, é um processo difícil, a pessoa tem que ter persistência, né? Mas é possível. E tem que ter o apoio também. O apoio da família, família, dos profissionais de saúde também, é para isso que a gente está com o programa, para ajudar essas pessoas, mas não, é um processo, né? É um desafio. Desafios não são fáceis, né? Então, assim, tem que ter muita persistência, né? Força de vontade. Mas o principal é a vontade. Até o querer, gente, o restante, a gente vai ajudar. Basicamente é assim. Você falou isso sobre o programa. Que programa é esse? A gente tem um Programa Nacional de Combate ao Tabagismo, né? É um programa do Ministério da Saúde, né? E aí a gente tem nos postos de saúde. Ano passado mesmo eu realizei lá no posto de saúde o programa. Ele é dividido em 4 sessões. São 4 sessões semanais que a gente faz. A primeira sessão é entendendo o tabagismo. A gente entende, então a gente conversa com a pessoa. Por que você fuma? O que te leva a fumar? Qual hora do dia você fuma mais? Você percebe que quando você fuma, você tá associado a alguma atividade que você faz, por exemplo, ao trabalho? Quando você bebe o álcool, você fuma? Porque tem muitas pessoas que fumam associadas à bebida. Isso. Então a gente discute muito isso, entendendo a pessoa dentro do tabagismo. Sim. Né? Aí é semanal, as primeiras 4 são semanais. A primeira a gente faz isso. Na segunda, a gente conversa muito sobre os desafios, né? A pessoa vai escolher o dia de parar de fumar e a gente vai falar sobre os desafios que ela vai enfrentar. Para quando ela enfrentar, ela já saber, né? O que está por vir. A gente já explica para ela o que pode vir a sentir. A gente já passa dicas de como evitar, de como você controlar a fissura. Já no terceiro encontro a gente já fala um pouquinho de como controlar a fissura, que é aquela vontade exacerbada, né, que dá quando você dá de fumar. E no 4º encontro semanal a gente conversa sobre os benefícios que já vai começar a surgir e sobre evitar as recaídas, como evitar as recaídas, que pode também acontecer. Depois dessas 4 semanas a gente começa com consultas mesmo mensais. Aí mensalmente o paciente vai ao consultório, porque as 4 primeiras a gente faz em grupo, geralmente é em grupo no programa. Então vai várias pessoas, todo mundo que tem vontade de fumar vai para os encontros. E aí que entra os agentes que eles fazem a busca ativa, a gente chama. Eu fiz ano passado um curso bem legal. A gente conseguiu 6 pessoas que pararam totalmente até hoje no fumo. Tem um ano já. Bacana. Aí de lá pra cá, depois desse programa, a gente começou a fazer mais individual. Por exemplo, a pessoa ali queria parar de fumar, vai pro consultório, a gente fazia a mesma coisa, mas individual. Mas eu tô querendo pensar no novo programa. Já tá na hora já de chamar mais, né? Sim. Chamar mais gente, fazer em grupo é mais bacana. Até pra eles também é bacana. Porque eles se sentem que não estão sozinhos, tem mais pessoas ali. A gente cria um bate-papo, às vezes um chega e fala, eu consegui que eu fiz isso aqui. Aí já vou te incentivo o outro. Isso. Aí um vai conversando com o outro, sabe? É bem bacana, bem bacana. E falando um pouco do programa, quais são os benefícios que a pessoa tem em parar de fumar? Os benefícios são inúmeros. A gente tem benefícios que são imediatos. A pressão abaixa, a frequência cardíaca melhora, a respiração da pessoa melhora. Eles me relatam que eles respiram melhor. O cheiro da comida muda. O cheiro do perfume fica melhor, porque devido ao cheiro, né, do cigarro, às vezes fica no dedo, fica no nariz, impregna na roupa. Então,
Um perfume eles não sentem às vezes. Então, quando eles começam a parar, esses benefícios são imediatos. Um cheiro de uma comida que eles não sentiam antes volta. É por isso que às vezes aumenta até o peso, porque o apetite volta, melhora o gosto, melhora a questão de circulação, tudo melhora. E a longo prazo, mais ainda, diminui o risco cardiovascular. E muitas pessoas acham que os benefícios, por exemplo, eu fumo há 50 anos, não adianta parar mais não, adianta. Pode ter o tempo que for, quando você parar, vai ter benefícios. E vai diminuir seu risco, por exemplo. Por mais que você fumou durante 50 anos, se você parar, o risco ele vai diminuir a poder zerar, mesmo você tendo fumado. Então, assim, independente do tempo que fuma, é importante ter a iniciativa, entendeu? Porque muita gente desiste achando que não vai mudar mais. Já tem 50 anos que eu fumo, não vai mais mudar o risco. E muda. Qualquer momento, parando, vai diminuir os riscos das doenças. Basta ele decidir que quer parar de fumar. Isso, que os benefícios eles vão surgir. Importante informação. Ohana, quais os tratamentos? Corta a produção. Ohana, quais os tratamentos e formas de apoio que existem para pessoas que são tabagistas e querem parar de fumar? O tratamento inicial, ele é o principal, né? É a terapia comportamental, né? Apoio familiar, de grupo dos profissionais de saúde. Mas a gente conta hoje também no SUS com o tratamento medicamentoso e o tratamento com adesivo e goma também, junto. Porém, vai depender de cada realidade. Tem pacientes que vai usar apenas com a terapia comportamental, já vai resolver. Tem pacientes que vai necessitar da medicação. Tem pacientes que só a goma. Varia, não quer dizer que todos vão passar por tudo. Sim. É individualizado. Então, assim, na consulta, no primeiro contato, a gente já consegue um pouco delimitar isso aí. Se esse paciente precisa de um adesivo, às vezes tem alguns que não precisam. Se vai precisar da medicação oral, outros também não precisam. Então, é bem individualizado. Mas a gente conta com isso aí. E a gente conta principalmente com a rede de apoio lá nas unidades de saúde. Então, toda unidade de saúde tem um programa, né? Tem esse combate aí ao tabagismo, que faz parte da saúde, da atenção primária, né? Como que a população pode ter acesso ao programa? É só você estar procurando, né? A unidade de saúde do seu bairro. Então, assim, ou a agente de saúde tá lá na sua casa, marcando uma consulta. Se no momento, como eu falei, não tiver o programa acontecendo com os grupos, é só procurar que vai ter o atendimento médico individualizado. Então, assim, vai ter as mesmas sessões, porém individualizado no consultório, entendeu? Se não estiver tendo programa no momento. Mas é só procurar mesmo a unidade de saúde. Estar disposto, né, primeiramente, e procurar que o restante a gente já vai. Vai segurar na mão aí até a pessoa conseguir. Uma dúvida, já teve paciente que necessitou ser encaminhado para tratamento psicológico também? Claro, geralmente a maioria. É importante isso aí. Porque além do acompanhamento médico ali, né, o psicológico é muito importante. Então, assim, faz parte do tratamento também. Até porque quando a pessoa decide, né, fazer isso, por ser tão difícil, se ela não trabalhar aqui, ela não consegue dar continuidade no processo. E assim, por exemplo, o paciente, ele decidiu, vou parar de fumar. Entrou no programa. Já começa o tratamento para que ele pare de fumar de uma vez? Então, na primeira consulta nossa durante o programa, né, a gente conversa justamente isso. É uma escolha até dele, né? A gente tem algumas formas aí de parar de fumar. A gente tem a forma gradual e a forma abrupta. A forma abrupta, ele vai escolher o dia D, conhecido como o dia D. Ele pode, até o dia D, ele vai fumar. No dia D, que ele definir, né, tem que ser dentro do limite do programa ali, né, ele vai parar de vez, né? E a gente tem a forma gradual. A forma gradual, ele tem duas formas de acontecer. Por exemplo, se esse paciente ele fuma 20 cigarros por dia, a gente vai fazer uma diminuição gradual a cada dia. Então, no segundo dia ele vai fumar 15, no terceiro 10, a gente vai diminuindo até zerar. Essa é uma das formas graduais. Outra forma gradual também é em relação ao horário. Se aquele paciente ele acorda e fuma às 8 da manhã, por exemplo, ele vai acordar e vai fumar às 10 da manhã, o primeiro cigarro, né? No terceiro dia ele vai acordar e vai fumar às 10, às 11, aí vai aumentando até ele fumar só à noite, até parar. Então tem essas três formas, né? A forma gradual de 2 tipos e a forma abrupta, que é de vez. Quem escolhe é o paciente. Eu explico as opções para ele, converso com ele e aí ele vai achar o que talvez seja melhor e mais fácil para ele, né? Geralmente a maioria dos que passam comigo é
gradual de número de cigarros, vão diminuindo aos pouquinhos. Mas eu tive aí, eu acho que uns 3 pacientes que pararam que foi abrupto. Abrupto acaba tendo um pouquinho mais de risco de recaída, sabe? De fissura, porque é de vez. É aí que a gente entra às vezes com adesivo. Por isso que eu falo que é muito individualizado o uso dos medicações. Por exemplo, o adesivo. Eu não posso passar o adesivo para quem tá parando gradual, porque se ele estiver fumando ainda e ele coloca o adesivo, ele vai ter nicotina. Sim. Vai estar aumentando a nicotina dele. Então, a nicotina, o adesivo de nicotina a gente usa muito para quem faz abrupto. Que ele para de vez para evitar recaída, fissura, às vezes a gente usa o adesivo. Então, é muito individualizado porque depende tanto da escolha dele, qual foi, né? Se foi gradual ou abrupto, como também de número de cigarros que ele fuma, do primeiro cigarro, qual horário que ele fuma. Isso é muito importante. Na consulta inicial é muito importante saber qual horário do primeiro cigarro do dia. Muito importante. Quanto mais cedo o paciente fuma o primeiro cigarro, mais dependente ele é. E mais cigarro ele fuma durante o dia. E mais cigarro ele fuma durante o dia. E conhecer também, uma coisa que é importante, é conhecer o que leva ele a fumar. Isso é muito importante, porque às vezes se é um paciente que só fuma quando bebe, ele vai ter que parar de beber também, juntamente, né? Porque é algo que vai remeter, pelo menos no início, eu falo com eles, pelo menos nessa fase agora de cessação, a gente precisa de evitar beber. Então, se você fuma só quando você vai no bar, não vai poder ir no bar, no início, né? Se você fuma só quando, vai ter que evitar. E aí a gente vai trabalhando tudo isso aí. É bem individualizado mesmo. A gente tem as consultas em grupo, mas mesmo em grupo, é individualizado cada um. E assim, se o paciente ele escolheu começar pelo abrupto, né? Vou parar de uma vez, o dia dele vai ser esse e tal. No meio do caminho, ele percebeu que ele não conseguiu. Aí ele consegue, então, decidir novamente começar pelo gradual? Sim, a gente pode começar. Pode, a gente começa novamente. Se ele viu que o abrupto está sendo difícil, aí a gente vai definir, às vezes, ali um número menor de cigarros, né? E vai descendo gradual. Tudo dá para encaixar tudo. Pronto, gente. Só não para de fumar se não quiser. Se não quiser. Porque o programa dá todos os meios, dá todo o caminho, todo o suporte. A gente tem um psicólogo na unidade, gente. Isso é muito bacana também, né? Que facilita, né? Esse contato, o acesso. Então, procurando a gente lá, né? Cada pessoa procurando a sua unidade, né? A gente consegue estar vencendo essa doença aí, né? Ô, Hannah, você falou sobre fissuras, né? Sim. Nos casos de fissura, quais são os meios utilizados com esses pacientes? Então, durante o tratamento, ocorre muita fissura, né? Que tem a fissura. A fissura é aquela vontade exacerbada de fumar durante o tratamento. E a gente tem alguns meios que a gente discute, inclusive no programa, com esses pacientes, né? Lembrando que a fissura, ela dura 5 minutos. Eu explico bem para os pacientes isso. Então, assim, você venceu esses 5 minutos, ela vai desaparecer. Então, a gente cria meios e táticas para vencer esses 5 minutos. Depois disso aí, ela vai sumir. Então, geralmente, deixar a cenoura cortada em palitinhos, né? Coloca na boca e vai mastigando. Gengibre a gente usa. Escovar os dedos. Mastigar gelo. São opções aí que a gente usa dentro desses 5 minutos, porque aí a fissura vai e some. Tem também alguns exercícios que a gente ensina até no programa. Tem um dia que a gente faz só para ensinar esses exercícios de relaxamento. Então, coloca uma música suave, né? Senta, medita ali mesmo. Então, tudo isso aí são meios, né, da gente vencer esses 5 minutos de fissura. O paciente venceu, ele vai desaparecer. Isso é muito importante eles terem consciência, porque, né, não tem as recaídas. É uma forma de não ter recaídas durante esse processo de tratamento. Nossa, interessante. Ou seja, se ele ficar na cabeça, né? São só 5 minutos, são só São 5 só minutos, 5 eu vou minutos. vencer. Isso é importante de não ser, porque muita gente quer parar de fumar e para sozinho. E às vezes acontece essas coisas e ele não sabe como lidar. Sim. Então, o importante do programa, de você ter esse apoio, né, profissional, é você saber lidar com tudo que pode vir acontecer nesse meio tempo. Então, a importância de ir buscar ajuda com o profissional é ter conhecimento desses fatos que eu não tinha, né? Então, buscando um profissional, você vai ter acesso a esse conhecimento que antes você não tinha. Exatamente, é bem bacana isso aí. Interessante. E falando um pouco do tabagismo, quais são os riscos do cigarro para o fumante passivo? O fumante passivo, ele vai estar inalando, né, a nicotina igual, um pouco, a quantidade menor, mas vai estar inalando também
a substância tóxica, né? Química e tóxica. Então, assim, vai ter o risco, igualmente, as mesmas doenças que o tabagista tem, ele também corre esses mesmos riscos. Então, aumentar o risco cardiovascular, de infarto e AVC, os cânceres também, circulação, os mesmos riscos, porém um pouquinho menor, porque a substância vai ser inalada em menor quantidade, mas é a mesma substância, então, assim, os mesmos riscos. Ou seja, se uma pessoa é fumante, está ali em casa, ele fuma no meio da sua família, toda a sua família está em risco. Está em risco, está prejudicado. Desenvolver Ele em maior quantidade, porque ele recebe mais, né, substância, mas os outros também correm risco. E se essas pessoas que estão ao redor também têm alguma doença crônica? Aí aumenta ainda mais, né? Porque as doenças crônicas já aumentam o risco, aí junta com essa outra. Mais um motivo para a gente ter esse programa, porque nós estamos ajudando não só o fumante, mas todos que estão ao redor. E eu acho que ele ainda é pouco falado, né? A gente teria que dar mais visibilidade a esse programa para que mais pessoas tivessem acesso a ele. Com certeza. Muita gente às vezes não sabe que é trabalhado isso pelo SUS, né? Exato. Gratuitamente. Não sabe que o SUS oferece os adesivos, a goma, a medicação, as consultas, né? Então, assim, Então, toda a medicação é ofertada pelo SUS de forma gratuita. gratuita, tudo gratuito. Excelente. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Querer, se quer, procura sua unidade, procura sua agente de saúde ou sua unidade de saúde e marca sua Vamos consulta. começar esse processo. Esse processo. Agora eu quero fazer uma pergunta, mito ou verdade? Paciente diabético. Algumas vezes a gente ouve o paciente diabético dizer que ele não pode parar de fumar por causa da medicação, né? Isso é um mito ou uma verdade? É um mito, né? Em relação à medicação, não tem interferência nenhuma, só vai ser melhor para esse paciente. E em relação aos medicamentos que a gente oferece, né, para ajudar nesse controle aí, se tiver alguma contraindicação, a gente tem outras opções, então também não é um problema. Então a gente vai ajustar de acordo com a realidade de cada paciente. Por exemplo, tem substâncias que aquele paciente tem alergia, às vezes, ou não pode tomar, ou não deu bem, a gente troca, a gente muda, a gente usa outra estratégia. São diversas estratégias que podem ser usadas, então não tem impedimento em relação a nenhum problema Então de não saúde, existe a nenhuma medicação. nenhuma contraindicação de você estar tomando medicação para diabetes e precisar fazer uso de alguma medicação do tabagismo. Não existe nenhuma contraindicação. Mito. Mito. É isso, Ana. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas antes de finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e quer parar de fumar e precisa dar esse primeiro passo aí. Então, gente, o parar de fumar é uma decisão muito importante e é um ato de amor próprio e amor próximo também. Então, assim, principalmente amor próprio. Então, assim, é cuidar da sua própria saúde, né? Do seu bem-estar, da sua vida e também das pessoas que você ama, né? Que está ao seu redor. Então, porque você vai diminuir a questão do tabagismo passivo, vai melhorar até a questão de relacionamentos familiares, com filhos, tudo isso influencia. Então, assim, é um ato muito importante, é o primeiro passo que vocês precisam, assim, para os tabagistas, né? É o primeiro passo que vocês precisam para estar mudando de vida, melhorar a qualidade de vida. Procure ajuda. Procure né? ajuda, exatamente. Você vai ser atendido sem julgamento. Sem julgamentos. E acompanhado até o final do seu processo. Exatamente. É isso. Ana, muito obrigada. Por nada, gente. Obrigada a vocês. O prazer foi meu estar aqui com vocês. Muito obrigada. Pronto, pessoal. Chegamos ao final do nosso podcast e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.